Eu sei que muitos de nós aqui não aguentamos mais falar sobre Sean Combs, mas infelizmente ainda temos muito o que comentar sobre as monstruosidades desse homem, inclusive seu possível envolvimento na morte de sua ex-namorada Kim Porter, que ainda não cobrimos aqui no canal. Como muitos de vocês pediram, eu resolvi trazer aqui um compilado desse caso para tentarmos entender o que aconteceu com essa pobre mulher que perdeu sua vida tragicamente aos 47 anos de idade, enquanto travava uma batalha moral com Sean Combs. Sean Combs e Kim Porter começaram a namorar nos anos 90, enquanto ele crescia na indústria do hip hop. Antes de conhecer Sean Combs, Kim já era mãe de Quincy Brown, o fruto de seu relacionamento com o produtor Albert Brown. Quando Quincy tinha 3 anos, Kim começou a namorar Sean, que eventualmente o criou como se fosse seu próprio filho. Os dois tiveram seu primeiro filho juntos, Christian Combs, em 1998, mas terminaram apenas um ano depois, enfrentando uma batalha judicial pela guarda. O casal se reconciliou em 2003 e logo deram as boas-vindas às filhas gêmeas Delilah Star Combs e Jesse James Combs, mas o relacionamento chegou ao fim de forma definitiva em 2007. A morte de Kim Porter em 2018 por pneumonia foi pouco comentada pela mídia em geral. Na época parecia apenas uma tragédia inesperada, até recentemente. Depois que Cassie, ex-namorada de Sean Combs, entrou com o processo contra ele, isso se transformou em uma investigação criminal séria que pode levar Sean Combs a apodrecer na cadeia pelo resto de sua vida e levou as autoridades e fãs a olharem mais a fundo a morte de Kim. E mesmo que você pense que agora todo mundo quer colocar a culpa de tudo em Sean Combs, saiba que Kim Porter foi uma de suas maiores vítimas. Ela perdeu tudo por causa de Sean e talvez nunca veja justiça pelo que ele fez a ela. Enquanto Cassie foi a responsável por derrubar Sean Combs e parecer ser a mulher que mais sofreu nas mãos dele, isso não é necessariamente verdade. Infelizmente, a maior vítima nunca vai poder contar a sua história. Pelos relatos de amigos de Kim, Sean Combs não parou de aterrorizá-la até que ela já não estivesse mais aqui. Alguns até dizem que ele é a razão pela qual ela não está mais aqui. Recentemente, esse falatório tem circulado mais do que nunca, e o que convenceu as redes sociais de que Sean Combs está por trás da trágica morte de Kim foi o lançamento de um livro, o memorando de 59 páginas chamado As Últimas Palavras de Kim foi lançado na Amazon há algum tempo, mas foi somente após a prisão de Sean que o livro começou a viralizar, alcançando o topo da lista de mais vendidos. O livro foi publicado por um homem chamado Todd Christopher Goals, que afirma ter recebido um pendrive contendo o memorando que Kim Porter estava escrevendo antes de sua trágica morte, enviado por 2 executivos da indústria musical. Desde o lançamento do livro, muitos amigos e familiares de Kim saíram para negar a autenticidade da história. Isso, no entanto, não impediu que o livro se tornasse o assunto do momento nas redes sociais, com pessoas dizendo que esse livro foi a razão pela qual Kim Porter foi silenciada. Por muito tempo, o rumor de que Kim Porter estaria escrevendo um livro para expor alguns dos segredos sombrios de Sean circulou pela internet. Após sua morte, surgiram alegações de que esse suposto memorando poderia ter motivado Sean a tomar medidas drásticas para impedi-la de publicá-lo. Uma das principais vozes por trás dessas especulações foi Jaguar Wright, que vem denunciando os segredos obscuros de Sean há anos, como bem sabemos. Com tantas revelações recentes sobre o comportamento do rapper, parece plausível que ele pudesse estar envolvido em algo para silenciá-la. Mas a verdade é que nunca saberemos de fato. Mesmo assim, vale investigar mais a fundo essas acusações para entender se há alguma evidência concreta. Além disso, o livro também merece uma análise detalhada para verificar sua autenticidade e avaliar se as alegações devem ser levadas a sério. Então vamos explorar esses detalhes juntos até o final para descobrir o que realmente aconteceu. Não esquece de já deixar o seu like e se inscrever no canal caso você goste desse tipo de conteúdo. Quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. A carreira de Kim Porter começou enquanto ela ainda estava no ensino médio, trabalhando como modelo adolescente. Nos anos 90, ela conseguiu um emprego como recepcionista na Uptown Records, um momento que mudaria sua vida para sempre.
Foi lá que ela conheceu Sean Combs, que na época trabalhava como executivo de artistas na gravadora. Pouco tempo depois, começaram a namorar e tiveram um relacionamento intermitente que durou cerca de 13 anos. Ao se envolver com Sean Combs, a carreira de Kim começou a mudar. Ela fez a transição para a atuação, participando de alguns filmes e séries de TV ao longo dos anos 2000. Nessa mesma época, Kim apareceu em diversos videoclipes. Ela teve 2 filhos com Sean e também criou sua filha de um relacionamento anterior ao lado dele. Em público, o casal parecia ter um ótimo relacionamento, frequentemente visto em tapetes vermelhos e eventos sociais. Mas por trás das câmeras, a relação era um terror. Em 2003, o casal teve uma separação temporária de 2 anos. Durante esse período, Sean começou um romance com Jennifer Lopez, mas relatos indicam que, mesmo enquanto namorava Jennifer, ele continuava se envolvendo com Kim Porter. Finalmente, em 2007, Kim e Sean terminaram um relacionamento de 13 anos de forma definitiva e em péssimos termos. A separação marcou o fim de uma era conturbada para os dois. Enquanto as pessoas especulavam sobre o motivo da separação, nunca houve uma confirmação oficial. Kim declarou em um comunicado que eles estavam se separando pelo bem de todos, dizendo à mídia: "Ao encerrar este relacionamento, tomei uma decisão que era do melhor interesse para mim, Sean e nossa família. Estou ansiosa para seguir em frente com minha vida e minha carreira e desejo a ele prosperidade, saúde e felicidade na vida e no amor. Permaneceremos amigos e pais dedicados aos nossos filhos." Eventualmente, Sean Combs admitiu que o relacionamento terminou devido à sua infidelidade, o que acabou causando problemas entre os dois. Depois disso, parece que cada um seguiu seu caminho sem jamais reatarem, e até aí parecia tudo bem. Até que em 15 de novembro de 2018, quando tinha apenas 47 anos, Kim Porter veio a falecer repentinamente. De acordo com muitos relatos, Kim estava lidando com sintomas semelhantes aos da gripe por alguns dias, exatamente os mesmos sintomas que Brittany Murphy sentiu antes de morrer da mesma causa. Sua morte foi atribuída à pneumonia lobar que não foi detectada nem tratada. Isso, claro, foi chocante, pois uma mulher tão jovem como ela normalmente não morre de pneumonia. Muitas pessoas ficaram confusas com isso, já que ela estava saudável e bem ativa antes de tudo, e de repente ela faleceu com pouca ou nenhuma explicação, do que parecia apenas uma gripe. O que tornou isso ainda mais estranho foi que, a princípio, a causa da morte foi classificada como adiada, ou seja, indeterminada, mas isso foi eventualmente alterado para pneumonia. Pouco tempo após sua morte, começaram as especulações, com pessoas apontando o quão estranha era essa morte. Também destacaram o fato de que sintomas semelhantes aos da pneumonia podem ser causados por certos tipos de veneno. Muitas pessoas sentiram que algo sinistro definitivamente tinha acontecido com a pobre Kim Porter. Um homem que acreditou nisso desde o início foi seu ex-marido, Albert Brown. Brown foi casado com Kim Porter antes de ela se envolver com Sean Combs e é, na verdade, pai de um dos filhos de Kim que Sean ajudou a criar. 2 anos após a morte de Kim, Brown veio a público e afirmou que acreditava que Kim Porter foi alvo de um plano macabro e tirada de cena por Sean. Ele acreditava que Sean estava por trás disso porque Kim estava escrevendo um livro de memórias que exporia seus segredos obscuros. De acordo com Brown, Kim estava escrevendo esse livro em um computador que misteriosamente desapareceu após sua morte. Ele então pediu às autoridades que abrissem uma investigação sobre a morte de Kim, pois acreditava que definitivamente teve a mão de alguém. Estranhamente, após fazer essas alegações, Brown ficou gravemente doente e, do nada, foi hospitalizado em coma. As pessoas viram isso como mais uma prova de que algo havia sido feito a Kim Porter e agora a Brown também, o que só fez as pessoas apontarem ainda mais o dedo para Sean Combs. Agora, após a prisão de Sean, Brown voltou a pedir que ele fosse investigado pelo que aconteceu com Kim. Ele afirmou que tem certeza de que sua morte não foi acidente, alegando que Sean tirou Kim de cena porque em 2018 ela estava prestes a fazer o mesmo que Cassie fez com ele. Ele fez a seguinte declaração no Instagram:
Por mais de uma década e meia, tenho postado e marcado agências de aplicação da lei aleatórias na esperança de proteger entes queridos, evitar mortes e tragédias que poderiam ter sido evitadas. Apesar disso, fui ignorado, ridicularizado e silenciado medicamente para encobrir esses crimes dos quais todos agora estão cientes, graças a uma equipe de relações públicas muito agressiva e uma campanha cara para me silenciar e me prejudicar fisicamente por expor a verdade. O único objetivo é evitar que eu compartilhe publicamente os fatos e percepções que Kim Porter compartilhou comigo durante nossas conversas frequentes e íntimas, em suas tentativas altruístas de salvar minha vida ao compartilhar planos frequentes para possivelmente até tirando minha vida. Estou escrevendo este post para formalmente solicitar uma investigação sobre um grupo inteiro de indivíduos que trabalharam na residência da senhorita Kimberly Porter, incluindo a publicista que ajudou a redigir isso. Foi trazido à minha atenção que essas pessoas também receberam instruções para roubar o computador e os dispositivos móveis de Kim Porter, que continham suas anotações originais do livro. Os dispositivos desaparecidos, supostamente já em posse das autoridades, indiscutivelmente contêm evidências cruciais que foram ocultadas. Estou convencido de que essas evidências corroboram de perto os detalhes descritos no documento de acusação pública recentemente divulgado. Além disso, é pertinente notar que os indivíduos envolvidos nesse caso podem estar conectados ao encobrimento de supostos assassinatos de vários artistas proeminentes, uma situação que deixou muitos perplexos. No entanto, aqueles imersos na cultura e familiarizados com as complexidades da indústria do entretenimento podem ter uma compreensão mais clara do óbvio. Supostamente, Kimberly foi tirada de nós porque estava determinada a realizar o que Cassie Ventura fez ao acender a fogueira que nos traz aqui hoje. Então aqui ele afirma que Kim possuía evidências que poderiam colocar Sean Combs na prisão ainda em 2018, basicamente confirmando o suposto livro de memórias. Mas ele não é o único que acredita nisso. Um membro da família de Kim, em declaração ao Daily Mail, afirmou que Sean deveria ser investigado porque ela também suspeita de que algo aconteceu. Essa familiar anônimo declarou: "Se ela fosse minha filha, eu exigiria que a investigação fosse reaberta. Lembro-me de Kim como uma garotinha. Ela era a menina mais doce. E lembro-me de como cresceu para ser tão bonita e talentosa. Mas notei uma mudança nela quando a visitamos na Califórnia enquanto estava com ele. Ela mudou. Algo não estava certo. Agora sinto no meu espírito que ele é culpado, mas a justiça terá que seguir seu curso." Agora temos duas pessoas próximas a Kim Porter afirmando que Sean precisa ser investigado por isso, e pelo que parece, isso está acontecendo. Pneumonia geralmente é uma condição que atinge pessoas acima dos 65 anos. Kim tinha apenas 47 anos. Era muito jovem para desenvolver essa condição, assim como Brittany Murphy. Claro, não estou dizendo que é impossível, mas é raro. E fazendo uma pesquisa rápida, eu vi que muitas substâncias tóxicas podem criar sintomas parecidos com os da pneumonia, como o cianeto, por exemplo, que é conhecido por causar sintomas de pneumonia nas vítimas. E é tudo muito estranho, realmente parece coisa de filme. Mas se analisarmos a fundo o histórico de Sean Combs, fica cada vez menos difícil de acreditar. Se você assistir com cuidado aquele vídeo de Cassie no hotel, mesmo que seja difícil ver aquelas imagens, você consegue até sentir o ódio de Sean Combs. Você vê que aquele homem ali é capaz de qualquer coisa. E se por um acaso ele tivesse tirado a vida de Cassie naquele hotel, eu não tenho dúvidas de que ele simplesmente teria feito de tudo para encobrir. A única diferença entre Cassie e Kim é que Cassie conseguiu sobreviver, pelo menos por enquanto. Kim Porter estava passando pelas mesmas coisas que Cassie passou, e um dos ex-seguranças de Sean Combs confirmou em uma entrevista dizendo que testemunhou o rapper batendo em Kim Porter, assim como viu com Cassie. How many times did you personally witness him be violent towards women? Ele respondeu: cerca de 4 ou 5 vezes. Vi com Cassie e vi com Kim Porter, a mãe dos filhos dele. Eu o vi no carro. E uma coisa sobre Kim é que ela chegou ao ponto de lutar porque percebeu o quão poderoso ele era.
Houve um incidente na Sunset Boulevard, em frente ao Beverly Hills Hotel, onde eu apenas vi o carro balançando para frente e para trás. Claro que ele mandou todo mundo sair de lá, mas eu vi o carro balançando. Então eu abri a porta e disse: "O que você está fazendo? Você vê onde estamos?" E Kim saiu do carro como se nada tivesse acontecido, arrumou o cabelo e disse a ele: "Quero ver você explicar para a mídia o arranhão que vou deixar no seu rosto se você colocar suas mãos em mim novamente." Como você ouviu, isso foi o que aconteceu. E pelo que ele disse, Kim era uma mulher forte que confrontava e descobriu que o fraco dele era ter que dar alguma explicação para a mídia. Afinal, ele tinha que manter sua imagem imaculada de pessoa legal. E como eu também falei em um vídeo sobre a mãe de Sean Combs e que ela também sofreu violência nas mãos dele, segundo o segurança, isso mostra que Sean fazia isso com todas as mulheres. Você acha mesmo que um homem que faz isso com mulheres não tem coragem de eliminar alguém que o está ameaçando? A única diferença entre essas mulheres é que Kim revidava, então podemos dizer que ela era uma ameaça. Agora, segundo o ex-segurança, Kim estava de fato escrevendo um livro revelador, e ela teria contado para ele. E tem pessoas afirmando que o livro que está na Amazon é esse livro, mas Sean Combs, seus filhos e até o ex-marido de Kim afirmam que o livro vendido na Amazon não é autêntico. De acordo com Albert Brown, esse livro de memórias é falso e foi criado para desviar a atenção das pessoas da verdade. Como se a notícia do livro tivesse movido a curiosidade da mídia e dos fãs, e por isso alguém teria lançado esse livro como distração, dizendo que era o livro que Kim escreveu. E em algumas matérias eu li que o ex-marido de Kim só está dizendo que o livro é mentiroso, porque nesse livro tem algumas alegações sobre ele que ele pode não gostar. O livro diz que ele pode ser secretamente gay, e que ele, Kim e Sean Combs tiveram uma noite juntos, o que terminou com ele e Sean Combs tendo mais encontros depois, só os dois, claro. Então isso poderia ser uma razão para esse homem não ter gostado do livro. E apesar de a família negar que esse livro seja autêntico, muitos acreditam que ele pode sim ser legítimo. O livro parece fazer muitas alegações sobre Sean Combs que agora sabemos que são verdadeiras e outras que parecem ser verdadeiras. Como, por exemplo, Sean Combs tinha um cofre cheio de fitas contendo vídeos dele e outras celebridades em situações comprometedoras, algo que os federais já confirmaram como verdade, que ele teve um caso com Jamie Foxx, algo que também foi rumor por muitos anos, já que Jamie Foxx foi visto em festas com Sean Combs. Que ele também teve um caso com outro famoso jovem, que algumas pessoas acreditam ser Justin Bieber, que ele tentou seduzir Tupac, mas foi rejeitado, que ele disse a Jimmy Henchman para não deixar Tupac sair do estúdio vivo no dia em que foi baleado, entre outras. Essa última alegação também parece verdadeira, já que Kef D foi preso pelo assassinato de Tupac. Kef alega que fez isso sob as ordens de Sean Combs. E eu acredito que ainda não sabemos nem metade dos crimes de Sean Combs. A família de Kim pode negar essas acusações por medo ou porque dependem financeiramente de Sean. Os filhos podem negar porque deve ser difícil acreditar que o pai poderia fazer uma coisa dessas. E de fato não tem como afirmar nada sem as devidas provas. Mas é um fato que Kim estava nas mãos de Sean Combs, era uma ameaça para ele, e eu acredito nos relatos de que ela realmente estava escrevendo um livro revelador. Isso explicaria o desaparecimento dos eletrônicos dela. Agora, sobre esse livro publicado, eu não sei o que pensar. Pode ser que seja verdadeiro, mas tem grandes chances de ser apenas um relato de alguém que ouviu outro alguém comentar a respeito. Com certeza, muita gente sabia do que estava acontecendo. Pelo que eu li e os vídeos que eu vi, parece sim que a família foi paga ou tem medo de falar. Eles conhecem Sean Combs e sabem do que ele é capaz, mas uma coisa é certa: Kim Porter é uma vítima e ela estava definitivamente com medo de morrer, como seus amigos afirmam. E talvez esse livro pode ter custado tudo para ela, até sua própria vida. Agora deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa história. Você acredita que Sean tem algo a ver com a morte de Kim? Não esquece de comentar e deixar o seu like e, claro, te convido a se inscrever caso ainda não seja um inscrito. Muito obrigado por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.